Olá, eu sou o Korosh Mahdavi e esta é a nossa quarta sessão do Stylebox. Espero que possamos nos livrar do vírus em breve para que possamos nos encontrar pessoalmente. Agora, vamos abrir um novo projeto. Vamos criar uma nova parte. A tarefa anterior que pedi para você fazer foi criar um abajur. Isso inclui as 3 principais ações que aprendemos até agora: excluir, revelar e varredura. Eu quero fazer isso rapidamente no meio agora. Primeiro, eu só quero criar uma estrutura onde a parte de iluminação do abajur será colocada. Quero trabalhar com o esboço organizado. Olha, eu quero desenhar um círculo. Você vê com a aba. Podemos realmente mudar seus eixos. Então, quero fazer as dimensões exatamente corretas mais tarde, usando a linha central. Se você observar, a luz está acesa. Quando eu venho aqui, muito calmamente, você notará que uma marca colorida aparece ao lado do nosso mouse, indicando que estou perpendicular ao eixo e, se fosse assim, estaria alinhado. Caso contrário, você pode clicar nele por um momento e estabelecer uma relação. Você verá que ele destacou a marca com o eixo e... Bem, eu quero ter outro círculo, exatamente nesta página, então todos aqui são suficientes por enquanto. Eu vou fornecer as medidas. O atalho de dimensão inteligente está definido. Eu quero que a medida superior seja de um tamanho específico, como 100, mas um pouco menor, em torno de 80 para a altura. Quanto isso deve ser? Por exemplo, os mesmos 100. Eu forneci essas medidas muito bem, de fato. Agora, neste momento, podemos fazer a mesma coisa, neste eixo. No caso de você hesitar por um momento, podemos simplesmente desenhar de maneira normal e dizer que deve estar no eixo X. E agora, o final desta parte deve se alinhar perfeitamente com este círculo, para que se fixe de forma segura. Deixe-me fazer a mesma coisa acima. Bem, eu só queria encontrar as extremidades desses dois, então agora eu vou conectá-los juntos, usando a ferramenta de linha, e vai parecer algo assim. Bem, eu quero fazer outro movimento no meu trabalho, para torná-lo um pouco mais natural. Vou desenhar uma linha central daqui até aqui. E quero dar um ângulo, por exemplo, um ângulo de 5 graus. Quero realizar a mesma operação na parte superior também. A dimensão inteligente para esses dois será definida em um ângulo de 5 graus, sem controle. Você pode perguntar por que estou fazendo isso, e eu vou te dizer, assim como o acabamento, eu vou remover esta parte extra. Agora, deixe-me primeiro desenhar um círculo aqui, até onde eu acho que 40 não deve ser ruim. Até mesmo 30 está bom. Agora, vou apenas pegar minha linha e parar aqui. Vou simplesmente pegar meu acabamento novamente e cortar esta parte. Até agora, eu realmente tenho algo assim. Até chegar ao topo, eu também vou basicamente tirar esta parte. Você vê? É como uma linha que começa daqui, contorna, sobe e depois curva de volta deste lado. Eu quero criar uma forma parecida com um fio aqui. Isso ainda falta algo. Essas orelhas são muito afiadas. Veja, se eu prosseguir com a varredura,
e disser que quero que tenha um eixo circular, que também é meu caminho, este esboço 3D no qual trabalhei, provavelmente não me dará uma prévia porque a espessura de 10 milímetros para esses parafusos é excessiva. Vamos tentar. 4. Então, vemos que está tudo bem, mas se eu confirmar isso, há algumas arestas afiadas aqui que meu fio não consegue dobrar como se tivesse sido soldado. Portanto, vou deletar isso. Se eu quiser aplicar um chanfro, como todo o trabalho foi selecionado, aplicar o chanfro demorou muito porque o programa pensou que eu queria chanfrar tudo, o que eu não queria fazer. Por exemplo, se eu considerar essas linhas e definir o tamanho para, digamos, 2 milímetros, parece que não é possível aplicar um chanfro de forma alguma. Se isso acontecer, os cantos serão apenas chanfros e todo o trabalho não será. Você pode perguntar por que não posso usar um chanfro em nosso esboço 3D. Infelizmente, como estes não estão em um eixo específico e têm uma forma curva, este chanfro não funciona aqui. Viu? Funcionou aqui. Por quê? Não funcionou aqui. Ah, esses dois funcionaram porque estão ambos no mesmo plano. Graças a Deus conseguimos fazer um deles funcionar. Este aqui, que também está no mesmo plano, é aceitável. O fato de que suas superfícies mudam é algo que não pode ser aceito, não tem exemplo anterior. Os dois causaram um conflito. Agora, se quisermos fazer algo assim, nós mesmos, o que devemos fazer? Eu vou usar o spline para conectar uma linha daqui até lá. Vou remover a dimensão inteligente e conectar esses dois juntos. Vou definir a distância daqui até aqui como 5 e vou aparar o excesso. Agora vamos lembrar que não era uma linha, era um spline. E como você se lembra, um spline pode se curvar, portanto, eu vou pegar isso e controlá-lo, e também vou pegar a parte inferior, e dizer que essas duas devem ser tangentes uma à outra. Vou realizar a mesma operação na parte superior também. Vamos voltar ao topo. E repetir esse processo. Vou pegar a distância de 5 em 5 chanfros, remover as adições e dizer que esses dois são tangentes e esses dois também são tangentes. Até agora, tudo parece bem. Agora, eu quero realizar a operação de varredura e quero que ela tenha um diâmetro circular. Vou selecionar meu esboço 3D para ser escolhido e vou definir o número como 2. Parece bom. Então, eu clico em OK. Na verdade, se você quiser criar algo mais profissional e realista, pode não ser uma má ideia fazer com que esta linha venha também deste lado, para que o esqueleto possa cobri-la e segurá-la de ambos os lados ou de 4 lados, o que é frequentemente o caso. Mas essa maneira também é aceitável, já que só queremos praticar e usar as técnicas. Agora que construí o esqueleto, vou passar para a parte da concha de iluminação que gira em torno dele. Isso depende do seu design. Devo colocar isso na página inicial. Isso me dará isso no meio do círculo. Sim, eu vou desenhar um círculo assim aqui. Mais abaixo, deixe-me explicar, estou desenhando um pouco maior. Então vamos também atribuir um número a isso. O número 3 era definitivamente demais. Então, eu acho que 2 e 8 são absolutamente adequados para isso.
se certamente podemos selecionar esses dois juntos. Não temos amigos nesse tamanho novamente. Eu realmente vou igualar os amigos, né? E então vamos passar para a linha. Eu vou pegar de uma parte e trazer até este ponto. Na verdade, vou deletar completamente a parte horizontal e fazer exatamente a mesma coisa deste lado. Até agora, tudo excelente de fato. Quero que esta linha e este círculo sejam tangentes cuidadosamente. Bem, meu círculo ainda não foi fixado no lugar. É por isso que eu o movi. Bem, vamos ver quais elementos podemos usar para ajudar. Eu centralizei esses dois juntos. Isso não precisará de mais ajustes. Quais são as partes extras desta linha e deste círculo que são tangentes? A propósito, eu configurei meu feixe para um atalho de corte, porque eu o uso muito. Isso acelera nosso trabalho. Onde estava? A aba de personalização está no 5º teclado. Tudo está na caixa de estilo aqui. Você pode procurar por corte. Este corte é para superfícies. No esboço, você pode ver que eu defini um atalho para mim. Agora, vamos subir e repetir esta operação, removendo os extras. Bem, agora podemos fazer um deslocamento a partir disso porque eu quero girar isso em torno deste trabalho. Se eu vier agora e clicar em revolução e depois clicar em atalho, se eu clicar em revolução agora, vamos garantir que o esboço esteja selecionado. Esta opção de mesclar, mesmo que eu a remova, é uma coisa volumosa que não se encaixa naquele quadro. Podemos fazer duas coisas aqui. Uma é que posso fazer um deslocamento a partir deste esboço, assim, para uma espessura de até meio milímetro, ou até menos, 0,2 de milímetro. Então eu posso realizar a operação de revolução. Se eu não realizar essa operação como um deslocamento, então a opção de recurso de equipe. Se você se lembrar da última sessão, quando a ativamos, ainda não tínhamos feito o deslocamento. Ela aparece e pergunta qual espessura você deseja dar. Na verdade, aqui eu acrescentaria que 0,2 de milímetro. Para que pareça criar uma concha para mim, pela primeira vez fiz esse trabalho eu mesmo. Quero que ele faça uma revolução de 360 graus. Quanto à mesclagem, diremos que não deveria me dar algo assim. Claro, esta parte está errada porque não pode sair de dentro disso. Mas se mantivermos o controle, podemos corrigir o esboço. No entanto, como você pode ver, já que desativei a mesclagem, agora tenho uma coleção. Quando eu recompenso isso, clico com o botão direito e seleciono Alterar Transparência, para que a parte da concha que criei se torne transparente, permitindo-me ver o que fiz, por exemplo. Mais tarde, podemos ajustar essa parte, por exemplo, para fazê-la sobressair. Vamos seguir em frente com o nosso trabalho. Se houver tempo, faremos isso. Bem, esta parte, como você sabe, é para a posição que precisa ser colocada na viga, e então a lâmpada sai. Vou usar esta página inicial e dizer que quero desenhar um esboço. Por exemplo, venha daqui até aqui. Você geralmente
pode desenhar seu esquema primeiro e depois aplicar suas medições corretas e precisas. O design pode não ser muito bonito, mas estamos trabalhando assim mesmo. Vou alinhar cuidadosamente esses dois com todos e prender suas extremidades com precisão. Vamos ver se conseguimos realmente alinhar esta linha de base com esta. Ou se eu deveria dizer para fixar este ponto a esta linha. Sim, desta forma. Vou torná-lo um pouco maior. Sua aparência não é ruim. Não devo esquecer de fechar isso. Muito bem. Vamos voltar à sombra e passar para uma melhor revelação. Seria melhor fornecer as dimensões destes, mas você pode desenhá-los você mesmo. Vou desligar a mesclagem para que este corpo que está sendo criado não grude nos outros. Vamos puxar uma peça. Você vê aqui que eu criei um corpo separado, que podemos soltar ou adicionar material mais tarde. Quero adicionar uma forma aqui. Não sei como isso vai ficar, mas quero que saia dessa simplicidade. Melhor, mais simples e mais bonito. No entanto, cada um tem seu próprio gosto, especialmente no mercado iraniano, onde o minimalismo não é amplamente aceito. Eu quero ter um triângulo aqui em um ângulo de 90 graus, o que significa que eles devem ser perpendiculares entre si. E vamos ver se isso se expande. Sim, esses dois também devem estar alinhados entre si. Bem, eu desenhei isso aqui, e quero que o centro fique deste lado. Como mencionei, primeiro vou desenhar o esquema. Depois vou dizer que essas duas linhas devem ser paralelas, e este ponto deve, na verdade, alinhar-se com esta linha. Vou realizar as mesmas operações, abaixo. Não posso esquecer que quero que este ponto esteja alinhado com o centro disso. Se você estiver usando um estilete antigo e ele não mostrar o ponto médio, você pode clicar com o botão direito nesta linha. Há uma opção de selecionar. Ponto médio que irá selecionar o meio desta linha para você. Agora, mantenha pressionada a tecla de controle e faça isso. Você pode tornar essas duas linhas verticais. Isso também pode ser feito. Eu só quero fazer uma medição a partir desses dois. Por exemplo, dar a eles uma distância de 40. Quero que esta linha grude nesta e esta grude naquela. Por exemplo, eu criei uma forma assim aqui. Se isso é 20, este aqui também deve ser definitivamente 20. Vamos verificar os outros. Sim. Vamos definir 40 e fazer 35, por exemplo. Agora, quero criar um recesso aqui. Vou usar o corte por extrusão e especificar que você deve começar do plano do meio, começando a partir desta superfície. Então, quanto deve entrar? Por exemplo, digamos 2 milímetros. Ok. Estamos fazendo algo assim aqui. Agora vamos passar para o padrão circular, ou o eixo do corte que foi selecionado, e podemos escolher de acordo com o eixo desta superfície, ou qualquer coisa circular. É aceitável o número aqui. Você vê, como são 360 graus, você pode olhar para esses dois. Esses 3, 4 aqui. Claro, se você tiver um pouco de habilidades em matemática e geometria,
pode chegar a alguns números que se encaixam. Agora está claro que esse tamanho não deve ser igual a 10. E quando penso um pouco sobre isso, ainda é menor. Mas de longe, funciona para nós como um exemplo. A parte boa de trabalhar com o corpo é que, por exemplo, posso clicar com o botão direito nesses dois e escolher ocultá-los temporariamente. Ou posso dizer, apenas saia. E veja, e ele me diz que você está trabalhando há 20 minutos e não salvou os arquivos. É melhor que façamos isso. Por exemplo, dizemos iluminação. O vídeo é sem sentido. Vamos criar cuidadosamente uma forma aqui que se encaixe bem dentro dela. Em seguida, precisamos cuidadosamente escavar e criar uma forma cuidadosamente torcida. Depois disso, vamos adicionar cuidadosamente uma lâmpada que vamos esticar cuidadosamente. Acho que agora você não tem mais trabalho, certo? É um revólver muito simples. Agora, vamos supor que haja um soquete onde nossa lâmpada se encaixa, talvez. Vamos dizer que é uma daquelas lâmpadas antigas que se parecem com uma lanterna, talvez. Podemos projetar uma nova lâmpada nós mesmos, talvez com detalhes intrincados e características únicas, o que é realmente bastante interessante. Por exemplo, tal forma você pode se perguntar por que estou vendo isso. Está na minha mente que isso deve ser perpendicular, porque quando a linha da toalha vai para o ciclo, o ângulo não deve ter nenhuma indentação ou protuberância. Bem, vamos girar isso um pouco. Mencionamos que poderíamos perguntar se eu deveria remover a mesclagem assim. Bem, eu diria que não removi a mesclagem. Este cilindro que eu provavelmente adicionei tem a opção de mesclagem ativada? Sim, quando a mesclagem está ativada, você vê, porque ele está em contato. Provavelmente está dizendo que quer mesclar esses dois juntos. Eu não deveria ter feito isso. Ou, por exemplo, eu poderia ter desligado a mesclagem para dizer não, vamos mantê-los separados e fazer algo mais legal. Estou voltando ao passado, o que significa que quando criei isso, eu queria que esta peça fosse mesclada com este corpo. Vamos prestar atenção a esta parte. Posso dizer sim, quero que mescle, mas não ambos, apenas este. Agora que cliquei em OK, você vê que está feito. Agora temos 3 corpos, esta estrutura, aquela concha e todo este corpo aqui. E agora, a lâmpada que é adicionada é reconhecida como o 4º corpo. Posso selecionar esta superfície agora mesmo, neste momento, e, como não selecionei o centro, quero subtrair um espaço assim dela. Neste espaço específico, quero que esta operação afete apenas e exclusivamente este corpo, porque se o corpo estivesse iluminado, esta lâmpada também deletaria sua parte componente, realizando uma operação de corte de exportação. Temos um comando ou ferramenta aqui chamado Mestre do Inferno ou algo assim, que cria um efeito ou aparência de rosca. Podemos ver a versão original também. Ela cria uma aparência ou visual em forma de rosca. Mas como ainda não expliquei a você o efeito ou recurso de mola, não quero te confundir por enquanto. Vamos manter isso por enquanto. E também a lâmpada se tornou muito grande ou desproporcional.
Você aceita? Não é para você. Por exemplo, queríamos ter uma seção de fio também. Claro, eu usei o TourDiskette para ter esse layout, mas eu queria que você trabalhasse com o disco da TV, para que você tenha uma noção de como lidar com esse tipo de componente. Esse fio precisa sair de algum lugar, e podemos dar a ele uma forma agressiva. Como estou aqui, quero começar minha extrusão a partir deste ponto, para que eu possa empurrá-la assim. Esta parte não me causará problemas, porque quando a fusão está ativada, posso até dizer para interagir apenas com esta parte, o que é bom para eu prosseguir. Agora, deixe-me verificar as linhas invisíveis. Vemos que parece ter apenas sido empurrado para fora a partir disso. No entanto, se eu removesse essa fusão, você pode ver que esses dois cilindros estão dentro um do outro, o que, é claro, não é possível no mundo real. Um volume sólido não pode conter outro volume sólido. Uma coisa que precisa ser muito precisa é que quando a fusão está ativada, você viu que eu não tinha o modo de seleção automática ativado. Eu tive que selecionar isso, eu mesmo. Às vezes, se outras partes estiverem engajadas entre si, não apenas funde uma com a outra, mas também pode fundir a parte superior com áreas que estão em contato com ela. De repente, você pode notar que eu tinha 4 corpos até agora, mas por que eu só tenho 2 agora? Você precisa voltar e ver onde estava trabalhando. Você vê, bem aqui, eu desenhei um cilindro e não prestei atenção que esta moldura se fundiu com este cilindro. Naquele momento, eu só tinha 2 corpos. À medida que avançamos, você realmente se tornará um pouco mais familiarizado com esta forma. A conexão circular que desenhei estava um pouco grande, mas agora não é um problema. E quanto ao filtro, este é o mesmo filtro. Ele apenas o cozinha para amolecê-lo. Agora queremos puxar um fio disso. Tudo bem. Vamos entrar no TourDiskette. Vou pegar isso. E começar do meio da banana. É muito importante como isso sai. Vou clicar na aba O, eixo I e o eixo X estão bons para mim. Como selecionei o meio da banana, essa informação de seleção apareceu para mim. Eu quero o eixo Y e o eixo X. Se vocês estiverem clicando na aba, isso não vai mudar. Se algo mais aconteceu, feche seu arquivo e reabra-o. Reabra o estilo da caixa. Ele irá se alinhar. Eu ainda não descobri por que isso acontece. Neste momento, como você pode ver, tudo o que faço está saindo corretamente, mas às vezes esse problema pode ocorrer. Os softwares que estamos usando atualmente são realmente bons. Eu trago isso aqui, mas à medida que eu mudo o TourDiskette, eu apenas puxo assim. Eu posso vê-los do lado dos softwares dessa maneira. O fio definitivamente não pode subir nessas posições parecidas com cobras. A gravidade puxa para baixo porque este chão precisa ser um pouco definido para nós. Como é? Antes de eu desenhar o TourDiskette, eu deveria, pelo menos, dizer que minha página superior está aqui em cima, e eu posso usar esta página inferior para criar um piso ou uma superfície para mim. Por enquanto, vamos mantê-lo esquemático, uma forma simples, por exemplo, com uma espessura de 20 e a fusão desligada, para que não se torne uma peça sólida. Eu coloquei isso no chão aqui. Agora, eu trago esta linha para baixo e olho para ela novamente. Agora eu tenho uma melhor compreensão sobre o que a história se trata. Pessoal, por que eu mencionei isso no passado?
Se minha exportação foi após o esboço 3D, quando eu clico em editar, não me mostra mais o futuro disso, por exemplo. Eu agora explodi isso e após alguns ajustes, quero mudar seu esboço. Você pode ver que nem a parte inferior, nem esta linha, nem algumas outras estão mais presentes, porque elas tomarão forma no futuro. Você também pode trazer alguns dos seus objetos no modo manual, mas este não se moverá mais para trás, porque um elemento deste esboço, TDD, está relacionado a um elemento. Aqui, se eu puxá-lo para trás, como o elemento ainda não existe de fato, não me permitirá fazer isso, porque ele é dependente dele. Se eu voltar, provavelmente a mesma relação que mencionei começará esta linha a partir do meio do círculo. Na verdade, nossa relação conecta esses dois, e enquanto isso existir, não me permitirá voltar. Se eu for deletá-lo, provavelmente me permitirá aproximá-lo. Então, tenha isso em mente. Vamos dar mais uma olhada nele. Vamos editar nosso esboço TDD. Dissemos que se você clicar com o botão direito e selecionar esta opção, os eixos virão para o centro. Muitas crianças tendem a jogar isso no chão, mas não faça isso porque este fio tem uma certa rigidez que precisamos considerar. Agora, como não queremos que esteja em um estado de engenharia e só precisamos para renderização, não precisamos ser muito rigorosos. Eu percebo que tenho muito dessa mão nesta área. Então posso criar um atalho para isso. Vamos em frente e fazer isso. Eu posso precisar lembrar uma combinação de teclas? Sim. Então, qual atalho eu devo pressionar? Eu preciso pressionar X. Diz que X está atualmente ativado para o filtro de endereço. Eu não sei o que é. Existem tantas subcategorias e operações que podem ser realizadas nele que só Deus sabe. Será que existe alguém que conheça todo o software de trás para frente? Então ele pergunta se você quer configurar isso, e eu digo que sim. Agora, quando eu pressiono X, você pode ver que aparece muito facilmente. Pode até utilizar essas técnicas de manuseio como significando que aqui desce ao chão e depois sobe novamente. Logicamente, isso pode até ser um pouco mais alto. Por exemplo, posso trazer este para baixo assim, mas este subiu bastante. Dessa maneira, como resultado, nesses casos, você também pode usar o modo de visualização dupla, onde um está vinculado ao outro. O que isso significa? Significa que, quando eu aumento o zoom em 1, o outro também aumenta o zoom. Com esta opção, diz que se eu desvincular as visualizações, posso ter a vista lateral separada, enquanto mantenho esta em isométrica. Deixe-me dizer, é muito bom que você tenha vindo aqui. Por exemplo, você desceu demais aqui. Eu preciso selecionar isso. Eu pressiono a tecla X e a trago um pouco para cima. Claro, precisamos ajustar a sensibilidade do mouse um pouco. Aqui vai ser um pouco tedioso. Estou dizendo que é um trabalho um pouco maçante, mas é uma boa oportunidade para se familiarizar mais com essas técnicas de manuseio. Por que não adoto essa abordagem? Porque, se você olhar por um momento, eu a trago para baixo. Agora, se você não entendeu isso, por exemplo, se eu quiser que este ponto grude neste, ele o pegará e o colocará aqui. É por isso que usamos este eixo. Isso nos dá a tranquilidade de que algo está definitivamente acontecendo no eixo, como no eixo X.
Deixe-me ver como ficou. Nada mal. Sinto que não está nada mal. Muito bom. Eu quero usar a mesma seção do círculo. Eu digo não. Nesta página, que é plana. Posso me permitir esboçar. Então começa a sair torto. Vamos fazer uma operação legal. Você verá que uma coisa legal pode ser feita. Eu tenho uma linha central. Eu desenho no eixo X aqui. Agora eu seleciono isso e seguro este controle firmemente. Vou mover cuidadosamente e precisamente esses dois juntos, o que significa que o modo de movimento deve ser ativado. Isso torna nosso trabalho muito natural e eficiente. Agora, vou desenhar um círculo perfeito aqui nesta página, garantindo que esteja bem proporcionado e preciso. Vou fazer este círculo igual a estes dois aqui, que fazem parte do design. Tenho estado um pouco impaciente com o meu trabalho ultimamente. E preciso me concentrar mais. Sim. Vou desenhar uma linha assim, garantindo precisão e exatidão, e convertê-la para a construção, de modo que a linha se torne pontilhada e clara. Aqui está um círculo, e aqui está outro círculo. Vamos fazer esses dois iguais entre si. Eu vou trazê-los para dentro um do outro assim, para que eu possa cortá-los depois. Além disso, quero adicionar um filtro aqui. Que tal o número 2 para isso? É demais. Neste ponto, não há mais etapas ou ações a serem tomadas. Chegamos ao final da sequência e nada mais se segue. Este também é um passo neste caminho. O que eu atingi é apenas a mesma história de Mir Javé, mas na seção de água, o estado padrão está ligado, mas eu digo que cometi um erro. Eu quero que esteja desligado. Por exemplo, eu desenhei um fio e agora percebi que ele foi para debaixo da terra. Veja, esta é a seção que desenhamos e estava um pouco exagerada. Agora, há duas opções. Ou eu elevo esta linha, ou realmente reduzo a espessura do meu fio. Ambas as opções são possíveis. De fato, melhorou um pouco mais. Quando dissemos para conectá-lo, acho que essa é, sem dúvida, a coisa mais simples que podemos fazer. Podemos encontrar facilmente o centro desses dois círculos e simplesmente conectá-los. Sim. Agora o centro desta linha também está definido. Posso usar esta opção para desenhar algo assim. Deveria ser até muito maior do que isso. Por enquanto, não vamos nos preocupar com essa parte. Vamos apenas terminar nosso trabalho. Deve se fundir com este sinal agora. E deve se integrar perfeitamente ao padrão de onda senoidal existente, que na verdade é 2. Então, podemos simplesmente retirar o garfo e medir as distâncias para corrigi-las e lidar com esse tipo de problema. Nós não faremos mais isso. Você faz agora. O soquete está pronto para se conectar ao computador.
quanto à opção que temos, chamamos de cúpula, mas eu não entendi muito bem qual é a pronúncia principal. Agora nos referimos a isso como uma cúpula, já que a uso muito. Eu configurei algumas ferramentas ao redor dela para mim. Primeiro, deixe-me dizer o que a cúpula faz. Ela forma uma cúpula nesta parte, mas a altura é bastante alta. Você pode ver como ela se molda em uma cúpula. Ele tem dois modos, elíptico e regular. A diferença é que, para entender, quando eu seleciono isso, você pode ver as cúpulas, mas quando o elíptico está ativado, ele avança e forma a cúpula. Isso se torna a forma real. Então, qual modo eu quero? Eu quero este modo. Sim, o modo elíptico. Mas elíptico? Sim, eu farei tudo. Nesta forma, isso é suficiente para isso. Há um bug que eu tenho. Não sei se deveria ser um bug ou não. Quando seleciono dois conjuntos, esse modo elíptico desaparece, o que significa que primeiro preciso confirmar isso, depois voltar e selecionar essa cúpula novamente para ativá-la. A propósito, se você quiser que este modo inverta e vá para dentro, você pressiona o reverso. Dessa forma, na verdade, cria uma forma de cúpula daquele lado. Mas se você não tiver isso no estado normal, para onde você deve ir? Nas funcionalidades de inserção, todos os comandos estão aqui, para a cúpula. Assim você pode ter um atalho aqui. Eu posso fazer um salvamento. Esta seção está vazia, ou, aqui, você pode encontrar personalizar, personalizar. Desta vez, em vez do teclado, verifique os comentários. Você encontrará o que este subconjunto de recursos de inserção é. Em uma situação normal, pode não haver uma base aqui, mas há um comando que você gosta. Por exemplo, você pode não ter este Abdon em seu espírito. Eu o adicionei para mim. Você pode encontrá-lo aqui. Aqui está. Estou arrastando para cá. O que significa que mantenho o clique e solto aqui. Com cuidado. Podemos simplesmente tê-lo, mas como eu não quero, vou simplesmente removê-lo e realmente destruí-lo. Bem, não precisamos mais desta superfície, porque o saliu de trás. O chão e as paredes podem, de fato, determinar o layout para você. Eu sei que a forma geral pode não ser excessivamente complicada ou particularmente interessante, mas como você pode ver, é apenas para treinamento. Então, deixe-me tomar um gole. E agora vamos passar para a nossa nova lição, que é sobre o comando para começar quando temos um espaço vazio. Minha necessidade é criar algumas páginas. Nós tocamos brevemente na criação de páginas. Na primeira sessão, neste contexto, até este ponto. Mas agora quero me familiarizar um pouco mais com isso. Dessa forma, selecionarei o plano superior, por exemplo. Nas funcionalidades, a referência de geometria. Tem o subconjunto de mistura. Podemos ter nosso novo plano superior. Quando o plano superior é selecionado, ele indica automaticamente que quero criar uma nova superfície, que é paralela ao plano superior, mas com uma distância de aproximadamente 10 mm. Posso especificar 20, 30 ou 40 mm em vez disso. Se eu selecionar a opção de inverter, esses 40 mm vão descer. Quantos você quer? Pode ser 1, 2 ou 3. Agora vamos em frente e fazer isso. Vamos supor que você não tenha selecionado nada. E se clicar nesta opção, ele dirá que eu tenho 3 referências. Por favor, especifique essas 3 referências para que eu possa criar a nova página. Como não há nada aqui no plano superior, terei que dizer que usarei o plano superior como ajuda. Não faz realmente diferença. A segunda e terceira referências não são necessárias, porque o plano superior sozinho é suficiente. Por exemplo, se eu vier aqui e clicar na opção vertical, ele me pedirá para especificar outra referência.
para que eu possa alinhar a página vertical. Para você, precisávamos de mais uma linha ou página. Agora eu vou te dizer para clicar, mas primeiro, vamos praticar um pouco com o plano superior. Eu quero ter um plano com uma altura de aproximadamente 70 aqui. E em relação a este novo plano, quero ter outro plano, a uma distância de exatamente 140. Então, na verdade, eu tenho esses agora. Estou entrando no plano superior muito bem. E começo desenhando um círculo. Aqui, no plano superior, agora ele foi invertido. Sim, no nosso novo plano, queremos desenhar nosso segundo esboço. Pode ser um círculo ou qualquer outra forma. Vamos usar um polígono, que é um pouco menor que o círculo, né? Agora eu saio do esboço, e desta vez no plano número 2. Digo novamente, eu quero um círculo. Posso desenhar esse círculo aqui mais uma vez, mas para praticar converter novamente, trouxe este círculo que é aceito naquela pilha. Isso está no nosso plano superior. Se eu selecioná-lo, ele será selecionado de forma inadequada. Quando clico em converter, parece que joga a coordenada X do círculo neste plano. Espero que você tenha se familiarizado com o conceito de converter. Agora, ainda temos trabalho a fazer com isso. Pode ser usado bastante. Eu também desenhei esses 3 esboços e peço gentilmente que, como não precisamos mais dessas páginas, você se certifique de que elas não baguncem nossa forma. Enfatizo, não clique em excluir de jeito nenhum. Se você clicar em excluir, aparecerá um erro, dizendo que este esboço que você criou está faltando algo. Bem, está claro o que está faltando. Deveria estar na página. Mas essa página não existe mais. Então, eu vou apenas voltar, eu vou apenas esconder, o que significa que eu realmente não quero vê-lo. Agora aqui, nós vamos realmente usar o Loft. Diz para me apresentar os vértices. Quais exatamente são chamados de vértices? Você pode selecioná-los de tal forma que fique assim. Veja. Parece que quer transmitir este ponto a este ponto, e depois torcê-lo de volta ao seu estado original. Se eu aprovar, a menos que seu design seja realmente assim, podemos usar este comando, mas para evitar esses problemas, é melhor selecionar isso usando um diagrama em árvore. O diagrama em árvore não está exatamente aqui, está ligeiramente deslocado em relação ao esboço. Tenta alinhar isso o máximo possível para mim. Uma forma como esta chegou aqui, ela pode substituir esta forma triangular ou ser outra forma em vez disso, ou pode substituir o último círculo na minha solução central. Eu quero mudar os esboços. Eu posso vir aqui e, por exemplo, selecionar este círculo. Queríamos que fosse um conversor, então vou excluir esta relação de conversão. Vou aumentar isso muito mais, e ficará assim. A ideia é que podemos criar um copo de gelo, mas deixe-me dizer, quase não há forma que você não possa alcançar de um ponto ou um círculo para outra forma, usando terminologia básica. Vamos ter um exemplo aqui. Para desenhar um cone, você sabe que pode usar a revolução. Quando usamos a revolução, que se tornou bastante comum para nós agora, podemos evitar optar por um loft. É claro que posso ter um cone dessa forma. Mas se eu quiser pensar sobre isso agora, já que foi revolvido,
ele tinha uma forma circular. Vamos pensar nisso como as pirâmides do Egito. Eu não conheço seus vértices, mas acho que eles têm 4 vértices. Vamos criar um quadrado onde esses 2 são iguais entre si. É importante lembrar que, quando está no ambiente de esboço, não pode criar um plano até sair do esboço. Você vê esses 2 símbolos que indicam que está no ambiente de esboço. Deve sair dele para criar o plano. Você verá o plano aparecer. Peço desculpas se eu pronunciar algumas palavras incorretamente. Por favor, me perdoe. Bem, eu vou selecionar o novo plano acima. Este também é um ponto. Podemos usar isso. Tudo bem. Vou colocá-lo aqui em forma de estrela. Lembro de esconder o plano que criei. Agora, vou clicar em Loft. Podemos alcançar um ponto a partir deste esboço. Sim, é aceitável. Agora, como você pode ver, eu me referi ao nome do esboço. Eu deveria tê-lo colocado no meio do design. Eu queria mostrar que tê-lo no canto não criará nenhum problema. Além disso, outro ponto importante que devemos mencionar sobre o Loft é que há um plano horizontal acima do qual vou colocar para entender melhor a estrutura e vê-la. Sempre que você quiser editar um plano, a qualquer momento, pode clicar com o botão direito sobre ele e selecionar a opção Editar o recurso. Não importa se a dimensão é 200 ou 190, independentemente do fato de que não há problema. Não haverá absolutamente nenhum problema. Também podemos criar outro plano acima, se você desejar. Esta é uma forma excepcionalmente boa, que posso mostrar aqui. Deixe-me te dizer, se você sentir que desenhou o esboço no plano errado, por exemplo, se você deveria tê-lo desenhado no plano 2, você pode clicar com o botão direito no seu esboço e selecionar a segunda opção, que é Editar plano de esboço. Ele mostrará que você está atualmente no GTI plano 1, conforme indicado aqui. Se dissesse plano 2, ele o traria para lá, sem mudar as relações e sua posição o máximo possível. Mas como eu desenhei corretamente, eu realmente queria que estivesse bem aqui e ter outro quadrado acima dele. Bem, esses planos estão realmente me incomodando agora, então eu vou escondê-los. Tudo bem, vamos passar para o Loft. Eu só quero mostrar uma distinção aqui. Se eu simplesmente escolher esta seção e depois ir a este ponto e voltar a isso, você pode ver que realmente foi criado um loft a partir disso. Isso se tornou nossa forma. Agora, se dissermos para realizar 2 operações, quero dizer, para usar Loft, para ir deste ponto até aquele ponto e ver se está plano, não há nada no meio. Agora que você fez isso, esta superfície é aceitável para nós. Definitivamente, precisamos desenhar outro retângulo neste plano. Se você fosse fazer isso, saberia como criar este esboço neste plano. Quando você cria este esboço e o converte, ele lhe dará o contorno ao redor, mas eu não preciso fazer isso porque quero usar Loft para conectar este esboço a esta superfície. Você pode ver que estes não estão alinhados, então eu vou deslocá-lo e enviá-lo. Fazendo isso, se você usar os 2 passos, pode evitar essa situação para a geometria. Deixe-me dar uma explicação sobre como criar um plano que usaremos
mais tarde, especialmente para este exercício. Temos um esboço aqui, um círculo aqui, e eu quero extrudar ambos. Agora que eu os extrudei, vou aplicar alguns chanfros e dar algumas formas aqui. Muito bom. Agora temos mais algumas opções para criar planos. Isso remete a um pouco de conhecimento de geometria. Eu não sei quanto você se lembra, mas dizem que um plano passa por 3 pontos. Por exemplo, meu primeiro ponto de referência é este ponto. O segundo é este ponto. E o terceiro é este ponto. Você vê, a partir desses 3, eu posso colocar um ponto em um plano e então ter este plano aqui. Por exemplo, posso selecioná-lo e desenhar um esboço aqui, e então posso extrudar e cortar. Demos um exemplo de vê-lo de lado. E então vemos que está completamente inclinado exatamente no novo plano criado. Agora, existem outros formatos. Por exemplo, eu vou selecionar este plano e junto com esta, forma zangada, você pode ver que diz que fiz este plano perpendicular daqui e tangente a este círculo. Agora, talvez se eu trouxer isso da posição perpendicular para uma posição paralela, sim, este novo plano se tornou paralelo a ele e o tocou. Este é um exemplo do toque, e se eu virar, ele irá para o outro lado daquela área. Outra coisa que é muito útil para você é, por exemplo, se você quiser ter um plano em um ângulo, primeiro crie um plano plano aqui. Na segunda referência, você vem e seleciona uma linha que será, por exemplo, a dobradiça deste novo plano. O que significa dobradiça? Aqui, em vez da posição perpendicular, eu a trago para uma posição de ângulo, onde posso mudar o ângulo de 45 graus para, por exemplo, 120 graus. Você vê, parece que está levantando deste plano aqui e trazendo para esta parte. Isso também é muito útil, e há muitas outras opções para criar um novo plano. Ah, eu também deveria te dizer que, na primeira sessão, eu usei isso e disse que definitivamente explicaríamos mais. Imagine que eu selecione este plano, e este plano, ele ativa automaticamente a opção do meio e nos dá o plano do meio aqui. O legal é que, mesmo que eles tenham ângulos, ele calcula seu resultante e me dá um plano comum. Se eu escolher um estado com 2 planos planos, que estão completamente claros, por exemplo, eu não sei a altura deles. Então, eu seleciono o plano daqui e pergunto qual deve ser a distância idealmente. Eu não sei qual é o número. Deve ser aproximadamente entre 20 e 35. Ou talvez assim. Bem, o que podemos fazer? Podemos colocar o ponto de referência aqui em cima novamente. Embora agora seu ângulo tenha mudado, precisamos ajustá-lo. É muito mais fácil para mim executar o comando novamente e dizer a partir deste plano e deste plano, ele ativará automaticamente o modo, e eu poderei ter o plano do meio lá também. Ok, vamos voltar a esta parte e falar um pouco mais sobre loft. Se eu criei metade de uma peça, geralmente criamos metade de peças simétricas, para que no final possamos espelhá-las. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma banana. Na verdade, eu desenho uma linha no plano superior para criar uma forma, parecida com uma banana, usando uma spline, e então eu a organizo um pouco. Por exemplo,
Preciso lembrar de fechar esta área, para que ela seja destacada. Agora, o que eu preciso fazer é tornar isso e isso perpendiculares entre si. Eu não vou fazer esta parte para você ver quais problemas podem surgir. Até agora, quero manter isso em mente. Agora, chego ao plano que é perpendicular a este, que é meu plano de escrita, e quero desenhar um esboço novamente. Sim, eu quero desenhar essa forma na vista lateral, para que essa forma, que é trazida pela mão hidráulica, seja a questão que estamos abordando, estamos trabalhando nisso e corrigindo. Mas eu devo lembrar de verificar a parte de baixo também. Eu continuo mencionando isso. Agora vamos passar para o loft. Quero que este esboço se conecte a este esboço. Se você não conseguir ver esta prévia e ela aparecer assim, isso significa que este esboço está sendo criado no final disso, o que não deve mostrar a prévia de forma alguma. Portanto, coloque este ponto verde aqui. Ok. Agora isso é suficiente para nós. Ou eu preciso. Também temos uma curva guia aqui que podemos usar para desenhar uma linha de referência. Por enquanto, não estamos lidando com a curva guia. Eu tenho um início e um fim aqui. E se eu trouxer para o estado normal no perfil, ficará assim. O que isso significa? Isso o torna perpendicular a este plano. Vamos verificar a vista lateral e ver como ela fica. Veja como se tornou perpendicular e alcançou este ponto. Era assim, então essa ideia. Também é fácil para esse cara. Sabe o que quero dizer? Eu fiz esse trabalho. Agora vou espelhá-lo, com base nesta página. E isso me dá uma forma assim. Naturalmente você pode desconsiderar essas linhas. Podemos ir à opção Avaliar e selecionar Zebra para nos mostrar essas linhas. Assim, podemos ver o jogo de luz nelas. Vemos que essas linhas passaram aqui sem quebras, mas está claro que a situação não está boa aqui. Você também pode ver que um pouco de trabalho deu errado aqui. O restante do trabalho pode ser feito dessa maneira. Agora, por que essas coisas aconteceram? É porque, quando eu estava esboçando, eu não disse, esta linha deveria ser perpendicular a esta linha. Agora que fizemos o primeiro ser perpendicular, o segundo não entende mais. Então, eu desenho uma linha central daqui para baixo, e digo que essa linha deve definitivamente ser perpendicular a ela, e essa linha deve ser paralela àquela linha. Bem, eu preciso fazer as mesmas coisas para o outro esboço também. Não, este é o que eu fiz. Eu quero este, sim. Você pode até desenhar uma linha central a partir deste mesmo ponto. Você nem precisa alinhar os dois juntos. Sim. Bem, este é um método. Então, isso foi muito mal feito. Eu desenho uma linha horizontal e faço com que essas duas sejam tangentes entre si. Tornou-se uma forma assim. Claro, isso se tornou muito comum agora. Eu me lembro que quando a opção de início, significando que começou daqui, isso era normal para mim. Eu fiz o perfil e também posso fazer isso com a parte inferior, que também é perpendicular à parte de baixo. Você pode ajustar essa quantidade em muitas opções de manuseio. Veja, muito trabalho foi feito. Agora, se empurrarmos isso muito para frente, não será interessante de forma alguma. Você também tem um modo manual onde pode inserir números. Agora, vou ajustar ambos um pouco. O que eu acho que está ok. Quando é espelhado, fica muito distorcido. Então, preciso refazer completamente meu esboço.
Há muitos pontos aqui causando problemas, o que pode levar à confusão e à ineficiência em nosso processo de trabalho. Podemos deletar os pontos. Sim, é simples. Você só precisa selecionar cuidadosamente o texto, destacando a área específica que deseja modificar, e em seguida pressionar a tecla de delete no seu teclado. Ao fazer isso, ficará mais gerenciável e organizado, permitindo um fluxo de trabalho mais suave e melhor clareza em nossas tarefas. O aplicativo precisa ser mais detalhado para parecer mais semelhante. Agora, quando clico no modo zebra, vamos ver como o formulário ficou mais limpo aqui embaixo. Temos um pouco de distorção aqui, mas não é o suficiente para nos incomodar. Podemos parar um momento para verificar se eu perdi alguma coisa. Não, isso se deve ao fato de que a coluna assumiu essa forma. Não é bom a partir daqui. Quando se torna afiada, nossa forma na verdade tem o IRAN nela, o que é bastante interessante porque adiciona uma dimensão única à estrutura geral. Você pode até espelhar toda a coleção para baixo agora, o que cria um efeito visual fascinante que realça a estética geral. Não considere as linhas ao redor. Vamos aplicar o modo Marta, que é uma técnica que nos permite focar nos elementos principais sem distração. Eles existem, então vamos voltar e olhar para o modo Zebra novamente, que oferece uma perspectiva contrastante que pode ser muito esclarecedora. A luz desliza completamente através dele, criando uma transição suave que é tanto fluida quanto visualmente atraente. Ok, então podemos usar este comando normal no perfil com frequência, o que é muito útil para manter a consistência e a eficiência. Se este gerenciador de comandos se perder assim, basta pressionar este botão e ele aparecerá, garantindo que você sempre possa retomar o controle e continuar trabalhando sem interrupções. Chegamos bastante longe e o vídeo está ficando um pouco longo, mas é de fato uma lição significativa. Como você já deve saber, pode ser que você não saiba que a fronteira também faz o mesmo trabalho, mas agora vamos abordar esses tópicos em detalhes na próxima sessão e contar a você qual é a história. Eu só quero compartilhar este guia abrangente com você, porque seu próximo exercício está um pouco relacionado à sua criatividade. Quero pedir que você desenhe um frasco de perfume com seu próprio design. Aqui, você pode usar este guia sobre o qual quero falar com você. Este guia é abrangente e detalhado, fornecendo as informações necessárias. Por exemplo, vamos desenhar uma cena movimentada aqui. Por exemplo, vamos ilustrar uma cena complexa. Quem é quem? De fato, devo dizer que não. Eu não gostei, o que achei bastante decepcionante, para ser honesto. Espero que você desenhe um triângulo, se não se importar. Além disso, gostaria de enfatizar que minha experiência não foi tão agradável quanto eu havia antecipado. Na verdade, foi bastante decepcionante e não atendeu às minhas expectativas. Por exemplo, eu não devo esquecer que o plano deve definitivamente ser selecionado acima do triângulo. Agora eu vou criar os triângulos. Também vou remover páginas extras e desnecessárias e limpá-las dessa forma. Qual é o propósito? Vamos fazer a parte de baixo triangular. Veja, porque voltando ao passado, eles não verão mais os triângulos superiores. Acho que eles estavam por aqui. Como você pode ver, você vê que essas linhas guias não afetam nosso trabalho, mas agora vamos deletá-las. Bem, isso nos dá um erro porque, por exemplo, diz que o triângulo que você desenhou estava centrado no meio daquele quadrado e tem o direito de estar lá, então você vê
que uma das bordas ficou amarela. E o outro triângulo em cima definitivamente tem um problema, que eu também apaguei. Você pode ver que o erro foi resolvido. Em uma situação típica ou normal. Quando aplicamos este método ou técnica juntos, geralmente nos dá esta forma ou resultado particular, certo? Mas agora eu quero falar sobre o que a curva guia é, linhas guias. Aqui fica muito melhor desenhar com o feixe de disco. Vou conectar esses 3 pontos juntos. Agora que estão conectados, eu vou dar a eles uma forma de ver. Agora, digamos que esses 3 foram conectados na seção da curva guia. Eu também selecionarei esta linha. O que isso realmente faz? Diz que juntamos esses 3 como nada. Também seguimos isso, a curva guia que você desenhou. Agora eu posso ter 3 curvas guias. Eu posso desenhar deste lado e daquele lado. Nesta fase, peço apenas que você desenhe qualquer curva guia que precisar em um esboço separado. Deixe-me mostrar novamente. Vou criar um novo esboço. Eu desenhei um como uma linha, para que se conecte suavemente ao final. Qual é a razão para isso? Quando você conecta esses elementos, isso leva a isso. Na seção de curva guia, você pode selecionar isso facilmente. Você vê. Eu também selecionei o segundo esboço. Quando 2 curvas guias estão em um esboço, ou você pode ter 3 ou 4 curvas guias, uma mensagem do gerenciador de seleção aparecerá para você, e você pode ficar um pouco confuso nesta fase. Então, por enquanto, recomendo mantê-las separadas. Eu definitivamente explicarei isso a você mais tarde. Por enquanto, use este sistema onde eles estão separados. Também quero mencionar que, se você desenhou o esboço do feixe de disco e criou uma curva guia, e então, por qualquer motivo, você sair do comando, se o esboço do disco estiver selecionado, e você clicar novamente no esboço do disco, ele editará aquele mesmo esboço do disco. Você pode pensar que queria abrir um novo, mas isso mudará o esboço do feixe de disco existente. Então, por favor, selecione um espaço em branco e clique novamente no esboço do feixe de disco. Agora, esse segundo será tratado como um novo conjunto. Tudo bem, até agora tudo certo. Obrigado pelos seus esforços. Para a próxima sessão, quero que você crie uma garrafa de perfume, como seu exercício principal que deve ser feito usando Loft. A forma pode ser seu próprio design. Você pode se inspirar nas garrafas ao seu redor, como colônias, ou na internet. É melhor não copiar, mas se você encontrar uma forma realmente bonita e acabar copiando, tudo bem. No entanto, quero que você incorpore alguns detalhes a isso. Quando você terminar, faça parecer assim. O que um loft faz? Ele cria uma casca, deixando-a oca com uma espessura de cerca de 2 milímetros. Se eu tornar isso transparente, você verá que se tornou oco. Então você pode escavar esta parte, realizar um corte acelerado e desenhar um tampão para a seção de spray. Devemos ter uma varredura, e quanto mais furos a seção de spray tiver, melhor. Você precisa criar uma tampa
Para isso, por exemplo, se você tiver uma garrafa com este formato, este é o seu exercício principal. Se você alcançar esse ponto, o que espero que você faça, muitos de vocês me enviaram seus exercícios, mas não os completaram. Se você não completar o exercício, infelizmente, não poderá prosseguir com as sessões 1, 2 e 3 aqui também. Você deve se referir às sessões anteriores, porque nossos exercícios estão constantemente sendo repetidos e interconectados. Se você completou este exercício, peço que crie uma lâmpada de estudo. A lâmpada de estudo deve definitivamente usar as técnicas de corte acelerado, varredura e loft, e se também incluir padrões de concha, chanfro e circulares, seria ainda melhor. Então, por favor, concentre-se no exercício principal da garrafa de perfume. E se você chegar a esse ponto, incorporaremos a lâmpada de estudo com todas as operações que trabalhamos até agora. Obrigado. E até a próxima sessão.